quarta-feira, né? O nosso a nossa última quarta-feira do mês de setembro. E como todo mês nós fazemos a mesma coisa, as quartas de poder, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito incrível, espetacular. É um tema que todos nós aqui vivemos, infelizmente, né? E a gente acaba pagando um preço muito alto quando nós não acreditamos, quando nós duvidamos, quando nós somos incrédulos em relação ao poder de Jesus nas nossas vidas. A Bíblia conta uma história muito interessante sobre o profeta Eliseu, de uma fala que ele disse que iria acontecer e como de fato a profecia aconteceu. E tudo isso aconteceu porque havia ali naquele meio pessoas incrédulas, pessoas que não eram capazes de acreditar no poder de Deus, duvidavam que Deus ele era capaz de fazer aquilo que ele promete para o seu povo. E engraçado que às vezes a gente fica assim, preocupados. Por que a gente fica nessa incredulidade? Porque muitas vezes nós oramos a Deus e nós não conseguimos alcançar as bênçãos, as respostas que nós buscamos através das nossas orações. Mas nós não paramos para pensar de que naqueles momentos que estamos pedindo Deus, nós não paramos para pensar se nós estamos sendo fiel, se nós estamos realmente crendo que Deus é o Deus que responde todas as nossas orações. Quando Deus não responde as nossas orações, é porque nós não estamos, às vezes, sabendo pedir. E muitas vezes, quando pedimos algo para Deus, Deus sabe que aquilo que estamos pedindo não vai ser agradável para nós. E como Deus é conhecedor de todas as coisas, do bem e do mal, e se de repente pedirmos algo para Deus que talvez possamos entender que aquilo ali vai nos fazer bem, mas Deus sabe que não. Por quê? Porque Deus tem um olhar divino. Nós não temos um olhar divino. Às vezes, quando pedimos algo para o Senhor, que o Senhor não nos responde da forma que queremos, é porque nós estamos com uma cegueira espiritual diante dos nossos olhos. Aí então, o que acontece? Deus não responde as nossas orações segundo o nosso querer. Porque Deus, Ele sabe que se tal coisa que nós pedimos a Ele, se for nos fazer o mal, Ele já vai estar sabido. Mas nós ainda não sabemos. Muitas vezes aquilo que nós buscamos de Deus, que nós achamos que vai ser um conforto, que vai ser muito bem e que às vezes é negado, é porque Deus conhece o coração de cada um de nós. E aí então acontece que nós não conseguimos receber essas bênçãos. Quando nossas orações parecem não ter a resposta, devemos apegar-nos à promessa, pois o momento da resposta chegará e recebemos a bênção do que mais necessitamos. Só que ao invés de nós fazermos isso, nos apegarmos ali nas mãos do Senhor, clamando Ele, agradecendo Ele pelos momentos que nós estamos passando, pelas dificuldades, por Ele ainda não ter respondido segundo a nossa vontade, nós simplesmente, o que nós fazemos? Nós fugimos, porque nós não recebemos aquilo que queríamos ouvir de Deus. Nós estamos fazendo errado. Nós precisamos nos achegar a Ele. Nós precisamos ainda estar mais próximo dEle, porque quanto mais próximo que estivermos de Deus, Deus está ali, junto conosco, para responder as nossas orações, nas horas que for conveniente. No melhor momento que Deus fala assim, agora, ela está preparada para receber a bênção que ela tanto me pediu. Nós não podemos esperar que Deus responda as nossas orações no mesmo instante que nós pedimos.
Às vezes acontece dele responder dessa forma, mas às vezes ele não responde. Observem como que o Senhor Jesus, ele dá diversas, a forma que Jesus age em nossas vidas, são formas assim, às vezes nós achamos até difícil, mas poxa, olha como que Jesus fez isso na minha vida. Aqui hoje nós vamos ler uma passagem de que forma que aconteceu para que algumas pessoas recebessem bênçãos do Senhor. E é desse jeito que Ele vem agindo em nossas vidas. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7, no verso 1 e 2. Oi? 2 Reis, capítulo 7, verso 1 e 2 diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flores de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Aqui o profeta Eliseu, ele estava com uma missão. E o que estava acontecendo com Samaria? Aquela cidade. Aquela cidade estava cercada pelos exércitos da Síria. E ali estava havendo um período muito grande de muita fome. As pessoas que ali estavam sentindo muita fome, porque não tinha mais o que comer. Em 2 Reis, capítulo 6, 25, diz assim, que uma cabeça de um jumento começou a valer 80 ciclos de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 ciclos de prata. E com toda essa dificuldade que a cidade de Samaria estava passando, um certo dia, o rei Jorão estava passando pelo muro da cidade e foi abordado por uma mulher. E essa mulher estava ali completamente desesperada. Por que ela estava desesperada? Porque ela e uma outra amiga haviam feito um combinado. A fome delas era tão grande, mas tão grande, que uma falou assim com a outra: Hoje nós vamos matar o seu filho, vamos comer o seu filho, e amanhã eu mato o meu, e nós comemos. O desespero era muito grande. Quando o rei viu aquilo, o rei ficou desesperado. Quando essa mulher estava, gritando, ele passou e viu aquilo. Ele ficou desesperado com tudo isso. E aí o que aconteceu? Ali naquele momento, ele rasgou todas as suas vestes. Quando eles rasgavam as suas vestes, eles estavam expressando um momento de muita tristeza. Ali naquele momento, ele declarou luto àquela mãe. Só que essa mãe, ela ficou revoltada, porque ela matou o filho dela, comeu junto com essa outra mulher, e no dia seguinte, quando chegou para que elas pudessem se alimentar da outra criança, sabe o que a mulher fez? A mulher correu e escondeu o seu filho. A mulher não permitiu que tirasse a vida do seu filho para que matasse a fome delas. A fome era tão grande que eles se desesperavam. Ou eles matavam algo para comer, no caso, pessoas, como foi o caso dessas duas mães, que não havia mais nada para se comer. Eles estavam cercados por um exército, não tinha como sair.
eles estavam simplesmente num beco sem saída. E olha só o que aconteceu. Tudo isso que aconteceu, o rei ficou enfurecido. Ele ficou com muita raiva. Por que ele ficou com raiva? Porque Eliseu era um profeta, ele era um servo de Deus. E Eliseu, aqui nós podemos ver aqui no capítulo de 2 Reis 7:2, que ele falou que ia acontecer algo. E de fato isso aconteceu. E o rei achou que tudo isso que estava acontecendo, essa guerra de fome que estava acontecendo em Samaria, ele achou que era por conta do profeta Eliseu. O que o rei fez? O rei pegou um dos seus homens e mandou ir atrás de Eliseu, para que pudessem tirar a vida de Eliseu. E quando esse capitão entrou no lugar onde Eliseu estava, ele ouviu Eliseu as palavras dos versos que nós lemos agora por último, que foi o verso 2. O homem do capitão, ele foi incrédulo quando Eliseu disse que amanhã, naquela mesma hora em que ele tinha ido atrás do profeta, ia acontecer que Deus estaria provendo, alimentos para aquelas pessoas. Ele duvidou tanto que ele até fez a pergunta que se até Deus mandasse abrir as janelas dos céus, era impossível. Vamos parar um pouquinho aqui agora para pensar hoje na nossa vida. Quantas vezes nós duvidamos que Deus ele é capaz de realizar algo em nossas vidas? Quantas vezes nós colocamos os nossos projetos nas mãos do Senhor e muitas vezes vamos atrás, tiramos das mãos de Deus e trazemos para as nossas mãos novamente? Porque a resposta de Deus, ela não acontece quando eu quero, mas sim quando Deus quer. A resposta de Deus vem na hora que Ele permite. Às vezes nós não temos paciência de esperar a resposta de Deus. Às vezes a resposta de Deus, ela demora tanto que nós fazemos como esse moço fez. Mas pode chover. Quem já viu falar assim? Pode chover canivete que isso não vai acontecer. Quem já viu falar de chuva de canivete? Já choveu canivete alguma vez? Não é? Mas é tão impossível ter uma chuva de canivete, que nós não acreditamos que é capaz de acontecer aqui. Foi o que aconteceu aqui. Ele duvidou que Deus, nem se Deus abrisse as janelas do céu, Deus poderia prover algo para aquele povo. E Eliseu, quando Eliseu respondeu para ele, eu creio que ele também duvidou do que Eliseu disse para ele, que ele ia ver com os teus próprios olhos. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, nós temos que tomar muito cuidado quando nós pensamos em duvidar do poder de Deus, porque Eliseu foi curto e grosso ao dizer para ele que ele ia ver com os teus próprios olhos, mas ele não ia poder saciar a sua fome, ele não ia fazer parte daqueles comes e bebes. Eliseu não disse para ele com essas palavras, porque você vai morrer. Mas para um bom entendedor, basta apenas um pingo no i que dá para compreender. Eliseu disse que ele ia presenciar, mas Eliseu disse que ele não ia comer disso. E foi exatamente o que aconteceu. O que impressiona o relato bíblico dessa história são as palavras desse oficial a Eliseu. Ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Será que quando nós
os nossos problemas, os nossos projetos nas mãos de Deus, será que nós duvidamos ao ponto de dizer assim: mas será que Deus realmente vai me conceder essa vitória? Será que Deus realmente pode me dar isso? Quando nós colocamos algo nas mãos do Senhor, jamais nós podemos duvidar. Porque aquele que promete, ele cumpre, ele não falha. E quem promete para nós é Deus. Se é o ser humano que está prometendo, pode sim ter dúvida, porque o ser humano é cheio de falha. Mas quando Deus promete, ele cumpre todas as suas promessas. Em outras palavras, ele disse: isto é impossível que aconteça. Ele duvidou tanto que o Senhor era capaz, né? Principalmente porque quem estava falando era um outro homem. Um homem, mas um homem de Deus, porque Eliseu era um profeta de Deus. E em meio de todas essas situações, a gente pode tirar algumas aprendizagens para a nossa vida, né? Ao rasgar as vestes, o rei estava expressando seu luto, e era uma maneira que ele tinha de dizer: por que Deus não age? Por que Deus não intervém? Hoje nós não rasgamos as nossas vestes, mas nós choramos, nós falamos que Deus não respondeu às nossas orações, nós reclamamos, né? Nós ficamos o tempo inteiro lamentando. Observe como que nós também estamos duvidando da palavra de Deus. Quando eu estudei esse sermão hoje de manhã, eu falei assim: meu Deus, eu preciso falar eu preciso parar de falar mais nos problemas e preciso falar mais com Deus. Porque não adianta eu chegar para vocês e ficar falando dos meus problemas. Vocês não vão resolver. Eu não vou rasgar as minhas vestes para dizer para vocês que eu estou triste, que eu descobri que eu estou com uma enfermidade. Mas ao eu reclamar o tempo inteiro, eu estou questionando por que Deus permitiu isso na minha vida. E às vezes é nesses momentos que o inimigo, ele fica ali, com a orelhinha bem em pé, para ouvir o que vai sair de nossas bocas. Nós não estamos tendo essas atitudes de rasgar, mas estamos falando a todo tempo. Deus sabia que tudo, Deus sabia de tudo, estava vendo tudo. Aparentemente, ele demorou, mas ele interveio. Talvez uma dessas questões mais dedicada da fé seja sabermos esperar pelo amanhã. Isso é uma coisa que nós, principalmente nós brasileiros, né? Nós não sabemos esperar. Se o servo do rei tivesse ouvido o que Eliseu disse para ele, que amanhã, na mesma hora, Deus ia prover algo, e não tivesse duvidado, talvez ele não teria morrido. E a morte dele foi uma morte feia, porque como o povo estava todo mundo com muita fome, ele foi pisoteado. Então nós precisamos saber esperar o amanhã. E lembrando que o amanhã não é o meu e não é o seu, não é daqui 24 horas, é o amanhã do Senhor. O amanhã de Deus não pertence a nenhum de nós, mas sim a Deus. Eliseu disse: amanhã o preço vai cair. Essa foi a primeira palavra de Eliseu. Mas ele não morreu, né? A promessa não é de que havemos de ter hoje para uma emergência futura de que se antecipa, tribulada. Futura receberá de antemão a providência, antes que nos chegue. Podemos, se andar pela fé, esforçar
força e providenciar em nosso favor, assim que nossas circunstâncias exijam. Vivemos pela fé, não pela vista. É o que eu acabei de dizer. Se Deus não resolveu os nossos problemas quando pedimos, ali naquele momento para a gente ver, a gente fica chateado, a gente fica zangado porque Deus não respondeu. Não é fácil administrar as certezas do amanhã diante das necessidades de hoje. Nós bem sabemos disso, mas nós precisamos prevalecer firmes, nós precisamos acreditar e confiar que Deus está no controle de toda a nossa vida. Porque se em algum momento nós desviarmos a nossa atenção da confiança, da nossa fé em Deus, nós vamos nos dar mal. E o que vai acontecer? Nós não vamos receber as nossas bênçãos. Outra questão que precisamos considerar é que muitas vezes responsabilizamos as pessoas, responsabilizamos Deus por conta de todas essas coisas que acontecem em nossas vidas. Um exemplo aqui bem popular e bem conhecido. Quando Deus perguntou a Adão o que aconteceu, o que ele respondeu para Deus? Assim que ele pecou, ele não disse assim: não, Senhor, eu pequei porque eu quis. Ele simplesmente falou: foi a mulher que tu me destes, que me deu e eu comi. Observe que desde o início da fundação do mundo, desde quando o pecado foi irrigado, foi plantado neste mundo, que daí então as pessoas sempre procurou arrumar algumas desculpas para encobrir os nossos pecados. Nós não temos a coragem suficiente para falar assim: eu errei. Isso aconteceu porque eu não soube esperar respostas de Deus. Mas é fácil a gente colocar a culpa nas pessoas que estão do nosso lado. É fácil a gente colocar a culpa em Deus, porque Deus não ouviu minha oração. Por isso que isso aconteceu. Quando Lázaro morreu, o que a sua irmã disse? Quando Jesus chegou: ah, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós tiramos a nossa culpa e colocamos nas pessoas, até mesmo em Deus? Nós estamos sendo o quê? Nós estamos sendo pessoas errantes, fazendo tudo errado. Mas o ponto central é que, apesar de o povo estar colhendo as consequências das suas próprias escolhas, Deus não havia perdido o controle. Mesmo a gente culpando todo mundo e todos, Deus está ali, cuidando de tudo. Mesmo eu e você não merecendo, Deus está ali sob o controle de todas as nossas vidas. Amanhã, espere. O amanhã de Deus sempre chega com muitas bênçãos. Quando nós não esperamos o amanhã de Deus, nós recebemos as bênçãos ou perdemos as bênçãos de Deus? Perdemos as bênçãos de Deus, porque nós não sabemos esperar. Então, o Deus que nos pede até amanhã é o Deus que sabe esperar 3 dias. A questão principal é não perder a fé no momento das dificuldades. Está com dificuldades? Continua tendo fé. Está difícil? Tenha fé, não desista, persista, porque o Senhor está aqui do nosso lado, nos ajudando, nos dando força, para que nós pudéssemos receber as bênçãos de Deus. Vamos ler aqui em Reis, 2 Reis, capítulo 7, no verso 3, que diz assim: quando homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que entraremos-nos aqui sentados até morrermos. Se dissermos, entrarmos na cidade, há fome na cidade e morremos lá.
Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao arraial dos círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos círios ruídos de carros e de cavalos e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: e eis que o rei de Israel chegou contra nós, os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantarem e fugirão ao anoitecer, deixando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estavam, e fugiram para salvar as suas vidas. Olha que interessante, olha como que Deus age na vida das pessoas, né? E se nós não sabermos esperar, nós nunca vamos compreender o agir de Deus em nossas vidas. Aqui esses leprosos, o que eles estavam? Eles estavam em um local, eles estavam ali sentados, eles já estavam com fome e eles precisavam de algo. Mas eles pensaram assim: se nós formos para o arraial da Síria, o que vai acontecer? Eles vão nos matar, eles vão acabar conosco. Eles tinham uma escolha a fazer: ou eles corriam o risco de ir até lá, né? E ter a oportunidade de pegar coisas para eles e permanecer com vida, ou eles permaneciam ali sentados. E se eles permanecessem ali sentados, também eles iam morrer de fome, eles iam morrer. Mas se eles decidissem irem para a Síria, o que estava acontecendo na Síria? Uma guerra de fome, né? Todo mundo que estava lá estava com fome. Então também eles iriam morrer de fome. Mas Deus estava provendo algo. Foi por isso que o profeta Eliseu falou que no dia seguinte, na manhã, na mesma hora, Deus estaria provendo, né, algo para eles. E Deus, ele agiu assim. Por quê? Quando eles estavam lá, que eles perceberam barulhos, né? Achando que estavam chegando gente, que o rei tinha mandado gente para poder atacar eles, o que eles fizeram? Eles queriam salvar as suas próprias vidas. Então eles deixaram todos os seus celeiros, eles deixaram todos os seus pertences ali e fugiram. Eles fugiram para salvar as suas próprias vidas, né? Quem estava agindo na vida daqueles leprosos? Deus estava agindo por intermédio deles. A grande verdade é que Deus usa quem quer, quando quer, o que quer e de maneira que quer. E não precisa nos dar explicações. Deus precisava explicar que ele ia usar dessa forma para que o povo da Síria tivesse aquilo ali tudo por um preço mais em conta, que todo mundo poderia ter, todo mundo poderia se sustentar. Deus não precisava dar explicações como ele ia agir, mas Deus estava provendo para aqueles que creavam naquilo que Deus mandou o profeta Eliseu falar. No dia seguinte, 3,5 kg do melhor trigo e 7 kg de cevada estavam sendo vendidos por um ciclo. Olha só, como que o preço caiu. Nenhuma palavra de Deus falha. Ela se cumpre no tempo certo e no tempo certo. Pode ser que o amanhã de Deus tenha mais do que 24 horas, mas o amanhã de Deus chega. Chega quando aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Ele não falha de forma alguma. Aqui em 2 Reis, capítulo 7, ainda, no verso 16 e 17, diz assim: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e saiu, se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei da guarda da porta, o capitão, cujo braço se apoiava. Mas o povo atropelou a porta, e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera até ali? Viu como que ele duvidou do poder de Deus?
Ele achava que Deus não ia prover. Mas Deus usou os leprosos, para que isso acontecesse. E quando chegou que o povo estava todo enfurecido, que abriu-se os portões da Síria, para que esse povo fosse até esse arraial, este homem que duvidou que Deus poderia prover, ele estava ali no portão. O povo estava com tanta fome que o povo saiu assim desmandado. E aconteceu que ele foi todo pisoteado. As pessoas pisaram nele porque estavam desesperadas. Essa é a pior parte dessa história. Aquele homem que duvidou do poder de Deus morreu pisoteado quando o povo saiu da cidade para saquear o arraial dos sírios. Ele viu, mas não tomou posse, porque foi incrédulo. Será que nós estamos sendo incrédulos com aquilo que nós estamos pedindo a Deus? Será que nós estamos duvidando que Deus pode tudo em nossas vidas? Aquele homem teve a oportunidade. Eliseu avisou para ele que Deus ia prover, mas ele duvidou. Precisamos ter muito cuidado para que nós não duvidamos, para que nós não tenhamos um coração incrédulo. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 3, no verso 12. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer dos vossos perversos coração de incredulidade. O que é um coração incrédulo? Um coração incrédulo é aquele que se recusa deliberadamente a crer. Coração incrédulo é aquele que rejeita tudo o que é verdadeiro a respeito de Deus, simplesmente por motivos de conveniência. Às vezes as pessoas acham assim, eu não sou incrédulo, eu creio em Deus. Mas ele crê em Deus naquilo que convém a ele. E se você tem um coração que rejeita tudo que é verdadeiro a respeito de Deus, simplesmente por esses motivos de conveniência, você já está qualificado um ser humano com um coração incrédulo. Aquele que olha para Deus, não se agrada do que vê e recusa-se a confiar, é um coração incrédulo. Aquele que não se dá chance ao Espírito Santo trabalhar, é um coração incrédulo. Eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Para me provar que eu creio em Deus, eu tenho que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em mim. O que é o Espírito Santo de Deus trabalhar em mim? Quando eu pego a palavra de Deus, eu começo a estudar e eu vejo que eu estou indo por uma linha que está indo contra a palavra de Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a minha linha de raciocínio e começar a seguir aqueles passos que a Bíblia está me direcionando através do Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes nós pegamos a Bíblia para ler, nós olhamos, mas isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui foi no tempo do passado. Deus mudou isso aqui. Jesus veio e mudou tudo isso aqui. Não existe mais isso aqui. Lembrando que só existe pecado, só existe a lei por conta do pecado. Deus não mudou a lei. O homem é que muda a lei todos os dias, a lei de Deus. Então, se você não permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida, se você não permite essa mudança espiritual na sua vida, você está sendo uma pessoa incrédula. A certeza é ampla e limitada. Aquele que prometeu é fiel. Se não recebermos as coisas que pedimos no tempo desejado, é porque ainda não cremos que o Senhor ouve e responde às nossas orações. Temos tantas falhas, somos tão miopes que às vezes pedimos coisas que não serão bênçãos para nós. E ao nosso Pai Celestial, por nos amar, responde às nossas orações, dando aquilo somente que será o melhor para cada um de nós. Aquilo que nós mesmos desejamos
Se a nossa visão fosse divina, iluminada, e pudéssemos ver todas as coisas como elas realmente são, quando nossas orações parecem não ter a resposta, devemos apegar-nos à promessa, pois o momento da resposta chegará e receberemos as bênçãos que mais necessitamos. Entretanto, dizer que a oração sempre será respondida do jeito que desejamos é uma presunção nossa. Deus é demasiadamente sábio para errar e é exatamente bom para deixar de conceder o melhor aos que andam em retidão. Por isso, não tenha medo de confiar nele, mesmo que não veja a resposta imediata para as suas orações. Apoie sobre a sua fiel promessa. Pedi e dar-vos-á. Tudo aquilo que nós pedirmos a Deus, não vai ser no meu tempo, não vai ser no seu tempo, mas vai ser no tempo de Deus. E lembre-se, quanto mais tempo Deus demorar de responder as suas orações, é porque Ele sabe o que é melhor. Ele está vendo com os olhos divinais. Nós só estamos olhando com os olhos pecadores. E os olhos divinais é que sabem o que é melhor para nós. Portanto, quando a resposta demorar, curva-se o joelho no chão, ore a Deus, peça a Deus sabedoria, faça como Salomão. Senhor, dai-me sabedoria para entender o seu tempo, para entender a sua resposta, porque o meu tempo não é o tempo de Deus. O meu tempo é ruim, mas o tempo de Deus é o melhor que Ele tem para todos nós. E o melhor de tudo é não perder a fé, não perder a confiança em Cristo Jesus. Olha só o que diz aqui, o último verso só para finalizar. Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36, diz assim: não andeis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Se você está cumprindo a vontade de Deus na sua vida, Deus vai responder cada uma das suas orações e as promessas você vai receber, porque quem prometeu foi Deus, e quando Deus promete, Deus cumpre todas as suas promessas. Amém?